Colossenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, vai crescendo o crescimento produzido por Deus. Amém. Até aqui. Todas as pessoas correm atrás do crescimento. As crianças, os adolescentes, por exemplo, eles precisam crescer. Eles precisam crescer tanto com relação aos seus corpos, como também com relação à sua maturidade. Um profissional, não importa a sua área de atuação, ele sempre está buscando o crescimento. Ele quer o crescimento profissional. Um fisiculturista corre atrás do crescimento dos seus músculos. As pessoas correm atrás do crescimento do seu patrimônio. Elas querem ter mais dinheiro. Elas querem ter mais posses. Elas correm atrás do crescimento do seu patrimônio. Seja qual for a nossa ambição, todos nós estamos correndo atrás do crescimento. E não há nada de errado em ambicionar o crescimento em qualquer área da vida. Não há nada de errado nisso. Partindo, é claro, do pressuposto de que nós vamos buscar esse crescimento seguindo as determinações de Deus na sua palavra. Por exemplo, não há nada de errado em buscar o crescimento do seu patrimônio pessoal, desde que nós não roubemos, Desde que nós não enganemos as pessoas, desde que nós não levemos as pessoas a fazer um negócio fraudulento para com isso lucrar em cima da desgraça da outra pessoa. Não há nada de errado, então, em busca de qualquer tipo de crescimento, pressupondo, é claro, que a gente vai buscar esse crescimento de acordo com as determinações de Deus na sua palavra. E já que nós mencionamos Deus aqui, é exatamente esta área que nós devemos ter a maior ambição na nossa corrida pelo crescimento. O crescimento espiritual. Nenhuma outra ambição deve se comparar à ambição que devemos ter de crescermos espiritualmente. Não há nada de errado em buscar o crescimento profissional, mas esse crescimento profissional, ele deve ser muito menor do que o nosso desejo de crescer espiritualmente. Não há nada de errado em buscar o crescimento do patrimônio, mas essa busca deve ser muito menor do que a nossa ambição de crescermos espiritualmente. Esta deve ser a tua maior ambição. Crescer espiritualmente. E por que essa deve ser a tua maior ambição? Essa deve ser a tua maior ambição porque o crescimento espiritual é o resultado natural de se estar ligado a Jesus. É isso que Paulo afirma no versículo 19. As pessoas que estavam tentando enganar a igreja de Colossos, aquelas pessoas não estavam ligadas à cabeça. Quem é a cabeça? A cabeça é Jesus. Elas não estavam ligadas à cabeça. O que essa cabeça faz com relação ao corpo? Da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, vai crescendo segundo o crescimento produzido pelo próprio Deus. Por que a tua maior ambição deve ser o crescimento espiritual? Porque o crescimento espiritual é algo natural para quem está ligado em Jesus, para quem está ligado à cabeça. Se não existe crescimento espiritual em você, isso quer dizer que você não está ligado à cabeça.
Porque é simplesmente impossível que você esteja ligado à cabeça e não cresça, espiritualmente falando. É simplesmente impossível. Ou você está ligado à cabeça, que é Cristo, e você cresce espiritualmente, ou então você não está crescendo espiritualmente exatamente porque não há como crescer espiritualmente porque você não está ligado à cabeça, você não faz parte do corpo. Então é exatamente por isso que essa deve ser a tua maior ambição. Crescer espiritualmente. Mais do que crescer profissionalmente, mais do que batalhar para crescer o teu patrimônio, para fazer crescer o teu patrimônio, você deve lutar para crescer espiritualmente. O que você deve fazer então para crescer espiritualmente? Quais são os passos que você deve tomar para crescer espiritualmente? Qual é o segredo para que você cresça espiritualmente? O segredo não é segredo algum, na verdade. Não existe segredo. O segredo é jamais se desviar, nem se separar de Cristo Jesus. Esse é o segredo, que não é segredo nenhum. Né? Porque se é natural que aqueles que estão ligados a Jesus cresçam, então o segredo para crescer espiritualmente é jamais se desviar e nem se separar de Cristo Jesus. Porque é por meio da união espiritual com Cristo que você vai crescer espiritualmente. E nesse momento você certamente está pensando, tá bom, eu já sabia disso. Sim, eu sei que você sabia, exatamente por isso que eu disse que o segredo não é segredo algum. O que talvez você não saiba é que se você acrescentar qualquer coisa a Jesus, o que talvez você não saiba é que se você pensar, para crescer espiritualmente eu preciso de Jesus e mais aquilo. Se você acrescentar a Jesus qualquer coisa, mesmo uma coisa mais insignificante, como Paulo vai listar aqui, a abstinência de alimentos. Pode existir alguma coisa mais insignificante do que você se abster de algum tipo de alimento? Ou se abster de algum tipo de bebida? Não há nada mais insignificante do que isso. Mas se você acrescentar isso a Jesus, se você disser, para crescer espiritualmente, eu preciso estar em Jesus e não comer carne de porco, por exemplo, não comer bacon. Ao fazer isso, você estará automaticamente se separando de Jesus, se desviando de Jesus. Então, talvez você saiba o segredo para crescer espiritualmente. O segredo é não se separar, não se desviar de Jesus. O que talvez você não saiba é que se você acrescentar a Jesus qualquer outra coisa, você estará automaticamente se separando de Jesus. E se desviando e se afastando de Jesus, bye bye crescimento espiritual. Tchau, tchau crescimento espiritual. Porque fora de Jesus, as palavras crescimento espiritual não fazem nem sentido. Não faz nenhum sentido você falar, por exemplo, de crescimento espiritual para um incrédulo, né? Como ele poderia crescer espiritualmente se ele nem está em Cristo? A expressão crescimento espiritual, as palavras crescimento espiritual só fazem sentido para quem está em Jesus. Agora, você acrescentando qualquer outra coisa a Jesus, você está se separando, você está se desviando de Jesus, da cabeça, você está se desligando da cabeça, e então não existe mais crescimento espiritual para você. Agora, não basta que você saiba disso. Não basta que você saiba que qualquer acréscimo a Cristo te afasta dele, te separa dele. Não basta você saber disso. É necessário que você saiba que, desde o início,
desde o período da igreja primitiva, desde os dias aqui dos apóstolos, até os nossos dias, tem surgido falsos mestres e falsos profetas que ensinam o seguinte: eles ensinam que o segredo espiritual o segredo para o crescimento espiritual é exatamente o acréscimo de coisas a Cristo. Ou seja, eles dizem que o segredo espiritual, ou melhor, o segredo para o crescimento espiritual é exatamente a prática daquilo que invariavelmente vai te separar de Jesus, que vai te afastar de Jesus. Então, muito mais do que saber que o único meio para crescer espiritualmente é estar em Cristo, é necessário que você não permita que ninguém se coloque entre você e Jesus. Você não pode permitir que ninguém se coloque entre você e Jesus. Mas mais do que isso, é necessário que você não permita que ninguém interponha qualquer coisa entre você e Jesus. Porque é disso que Paulo está falando. Os falsos mestres, os falsos profetas aqui que haviam invadido a igreja de Colossos, eles estavam interpondo a abstinência de certos alimentos entre os crentes colossenses e Jesus. Eles estavam interpondo a abstinência de certas bebidas. Eles estavam interpondo a observância de certos dias especiais. Eles estavam dizendo: não basta vocês estarem em Jesus. É necessário que, estando em Jesus, vocês deixem de comer esse tipo de comida. É necessário que, estando em Jesus, vocês deixem de beber esse tipo de bebida. É necessário que, estando em Jesus, vocês observem esses e esses e esses dias santos. É necessário que você não se deixe influenciar por aqueles que dizem que, para crescer espiritualmente, você deve acrescentar coisas a Jesus. A resposta de Paulo a essa heresia aqui, que é conhecida como a heresia de Colossos, não poderia ser outra. A resposta de Paulo é a seguinte: a única alternativa viável para o crescimento espiritual é nunca se desviar e nem se separar de Cristo. E jamais acrescentar coisas a Cristo. É Cristo e Cristo somente. É por isso que, se nós resumíssemos, nós lemos aqui 4 versículos, inicialmente. Mas, na verdade, a nossa pregação vai se basear apenas nos 2 primeiros versículos que nós lemos, apenas nos versículos 16 e 17. Tá? Se nós resumíssemos esses dois versículos aqui em apenas uma frase, nós teríamos o seguinte: não permita que ninguém te desvie de Cristo. Não permita que ninguém te desvie de Cristo e nem do culto a Deus. Paulo não fala aqui especificadamente acerca do culto a Deus. Ele não fala. Mas ele fala do sábado, no finalzinho ali do versículo 16. Ele fala dos sábados. E no contexto maior aqui, ele vai falar acerca do culto oferecido aos anjos. Isso nos possibilita falar do culto a Deus. Tá? A tua maior ambição na vida deve ser o crescimento espiritual. E o segredo para crescer espiritualmente é exatamente não se desviar de Cristo, não se desviar do culto a Deus. E é exatamente isso que hoje o Espírito Santo está te ordenando. Não permita que ninguém te desvie de Cristo, nem do culto a Deus. À medida, então, que nós explicarmos e aplicarmos esse texto, ouça a voz do Espírito Santo te ordenando: não permita que ninguém te desvie de Cristo e nem do culto a Deus. Nos versículos 16 e 17,
Paulo está falando aqui de coisas que nós poderíamos considerar insignificantes, né? Comida, bebida, né? Se abster de certos alimentos, não pode comer bacon, vai fazer um churrasco, tudo bem, até a carne de boi pode, mas costelinha de porco não pode. Coisas que para nós são insignificantes. Mas mesmo essas coisas insignificantes, elas podem nos separar de Jesus. Note como o versículo 16 começa com um portanto, né? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. O que esse portanto aqui indica? Ele indica que o que vem a seguir, ou seja, os versículos 16, 17, os seguintes, o que vem a seguir aqui são as implicações práticas da teologia que Paulo expôs nos versículos anteriores. E se nós prestarmos atenção na linguagem de Paulo, nós veremos como Paulo está reproduzindo aqui, a partir do versículo 16, a teologia que ele expôs nos versículos anteriores. Por exemplo, no versículo 19, Paulo fala de estar unido a Cristo, de estar em Cristo, que é a cabeça. Aqui ele está refletindo aquilo que ele já havia dito, por exemplo, no versículo 10, anteriormente. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça. No versículo 20, que nós não lemos e não veremos hoje à noite, mas no versículo 20, Paulo começa dizendo: se, pois, estáis mortos em Cristo. Aqui Paulo está retomando o versículo 12, porque no versículo 12 ele disse: sepultados com ele no batismo. E no versículo 1 do capítulo 3, ele afirma: se já ressuscitastes com Cristo, ele está também retomando o versículo 12. Porque no versículo 12 ele diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes. Então Paulo agora, ele expôs a teologia até o versículo 15, e agora ele está aplicando a teologia de forma prática. O que temos então a partir do versículo 16 são as implicações lógicas e as aplicações práticas da teologia de Paulo, que são usadas por ele na refutação dos falsos mestres e da heresia de Colossos. Os versículos 16 até o 19, nós veremos apenas até o 17 hoje, mas os versículos 16 até o 19, então, contêm a aplicação de Paulo, a aplicação prática de Paulo, da significação de estar unido a Cristo. O que significa na prática estar unido a Jesus no que diz respeito ao provimento das nossas necessidades espirituais? Então, versículo 16, a gente poderia ler da seguinte forma: ora, sendo que você está plenamente suprido em Cristo, que é a implicação do versículo 10, né? Sendo que você está plenamente suprido em Cristo, não permita que ninguém te julgue com relação à tua dieta. Não permita que ninguém te julgue com relação à comida e bebida. Não permita que ninguém te julgue com relação a dias especiais. Sejam esses dias especiais dias de festa, luas novas e sábados. E tudo isso, à primeira vista, parece confuso, parece sem sentido. O que a tua dieta tem a ver com a tua união com Jesus? O que aquilo que tu come tem a ver com a tua união com Jesus? O que aquilo que tu bebe tem a ver com a tua união a Jesus? O que tem a ver com aquilo que tu comemora como dia especial, como dia santo? O que tudo isso tem a ver com a tua união com Jesus? O que isso tem a ver com a provisão que Jesus faz para o teu crescimento espiritual? Aqueles que estiveram aqui em pregações passadas vão se lembrar que nós afirmamos que a heresia de Colossos era uma mistura de legalismo judaico com as superstições religiosas e filosóficas do paganismo grego.
E neste verso aqui, Paulo parece estar condenando exatamente o legalismo judaico. Se bem que alguns intérpretes argumentam que mesmo esse legalismo aqui não era judaico, mas era também influenciado pelas superstições pagãs. Porque, como a gente vai ver daqui a pouco, a lei de Deus no Antigo Testamento, ela até proibia certos alimentos, mas ela não proibia certas bebidas. E aqui Paulo fala de pessoas que estão julgando os crentes, não apenas com relação àquilo que se come, mas também com relação àquilo que se bebe. Se você já leu o Antigo Testamento, ou pelo menos se você já leu o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, você deve ter percebido certos mandamentos na lei de Deus um tanto quanto estranhos. Mandamentos que regulavam o tipo de carne que o povo poderia comer e o tipo de carne que o povo não deveria comer. Certamente a proibição mais famosa e mais conhecida por nós é a proibição da carne de porco. A lei de Deus proibia que Israel comesse porco. Eles até poderiam fazer um churrasco, mas nesse churrasco não poderia ter costelinha de porco. Não, no máximo um costelão, uma costela de boi, mas não costelinha de porco. Isso não poderia. Não poderia comer bacon. Na época não existia bacon, mas eles não poderiam comer bacon, eles não poderiam comer nenhum tipo de carne que viesse de porco. Mas haviam outras proibições. Eles não podiam comer outros tipos de carne também. Em pregações passadas, nós enfatizamos que a fé em Jesus necessariamente leva as pessoas a obedecerem a todos os mandamentos na lei de Deus. Quem crê em Jesus, de fato, quem tem uma fé verdadeira em Jesus, vai necessariamente obedecer a todos os mandamentos da lei de Deus. Isso foi afirmado em pregações passadas. Agora chegou a hora de nós qualificarmos essa afirmação. E a qualificação é essa: todo aquele que crê em Jesus necessariamente vai obedecer todos os mandamentos da lei de Deus, exceto aqueles que foram revogados ou pelo próprio Jesus ou pelos apóstolos. Essa é a qualificação. Quem crê em Jesus necessariamente vai obedecer todos os mandamentos de Deus, com exceção daqueles que Jesus revogou ou que os apóstolos revogaram. Existem 2 maneiras de entender o relacionamento do crente da nova aliança, nós, com a lei de Deus revelada na antiga aliança, na aliança do Sinai. Existem 2 formas de nós entendermos esse relacionamento. O modo mais comum de entender esse relacionamento, a posição majoritária, é a seguinte: é afirmar que os mandamentos, que o crente da nova aliança só deve obediência aos mandamentos que são repetidos no Novo Testamento. Essa é a posição majoritária, que a maioria das igrejas evangélicas toma. Nós, crentes da nova aliança, só estamos obrigados a obedecer aquilo que o Novo Testamento afirma. O Antigo Testamento, ele só deve ser obedecido, ele só é obrigatório naquelas partes que o Novo Testamento repete o Antigo Testamento. Essa é a posição, a interpretação majoritária, tomada pela maior parte das igrejas evangélicas. Essa era, inclusive, a minha posição até um tempo atrás.
O crente da Nova Aliança só deve obediência ao que o Novo Testamento ordena. E se existe algum mandamento no Antigo Testamento, esse mandamento só é obrigatório se o Novo Testamento repete esse mandamento. Se não há repetição desse mandamento, então ele não é mais obrigatório. Nós não temos mais o dever de obedecê-lo. Eu disse que essa era a minha interpretação até algum tempo atrás. E o que me levou a mudar de opinião acerca disso? O que me levou a mudar de opinião é exatamente porque esse tipo de posição causa alguns problemas sérios. Por exemplo, o Novo Testamento, eu vou partir para o exemplo mais esdrúxulo. Tá? Eu poderia citar outros exemplos menores, mas eu não quero gastar tempo, então eu vou partir para aquele exemplo que vai causar maior escândalo. Tá? O Novo Testamento não condena a relação sexual de uma pessoa com um animal. Esse mandamento só se encontra no Antigo Testamento. É só lá que existe essa proibição. O Novo Testamento não repete esse mandamento. Instintivamente, a gente percebe, não, tem uma coisa errada aqui. Instintivamente a gente pensa, não é possível que a nova aliança permita relação sexual com animais. Instintivamente a gente percebe, não, isso aqui está errado. Mas essa é a posição que a gente deve assumir caso a gente afirme o seguinte: só devemos obediência ao Novo Testamento. A gente tem que dizer, está liberado relação sexual com animal. Porque o Novo Testamento não proíbe. Como eu disse antes, instintivamente nós sabemos que essa conclusão está completamente errada. E nesse caso, os nossos instintos, eles estão certos em perceber que é impossível que Deus não considere mais um pecado o relacionamento de pessoas com animais. Agora, como é que nós poderíamos justificar biblicamente esse nosso instinto? Se continuarmos adotando a interpretação majoritária de que só o Novo Testamento é obrigatório para o crente da Nova Aliança. Não há como justificar biblicamente esse nosso instinto de que deve continuar sendo pecado a relação com animais. A única alternativa que nós temos, então, é mudar de posição. É rejeitar a posição majoritária e assumir a posição minoritária. E qual é a posição minoritária? A posição minoritária, assumida pela minoria das igrejas evangélicas, é a seguinte: todos os mandamentos da lei de Deus são obrigatórios. Não importa se esses mandamentos estão no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Todos eles são obrigatórios, com exceção daqueles que o Novo Testamento revogou. Então, tudo no Antigo, em toda a Bíblia, tudo aquilo que a Bíblia nos ordena é obrigatório para o crente da Nova Aliança, com exceção daqueles mandamentos que o Novo Testamento diz, esse mandamento aqui não vale mais, tá? Se o Novo Testamento diz, esse mandamento não vale mais, então não há mais obrigatoriedade. Essa é a única forma de justificar biblicamente o nosso instinto de que deve continuar sendo pecado o relacionamento sexual entre pessoas e animais. Quais são os mandamentos revogados pelo Novo Testamento? Quais são os mandamentos que o Novo Testamento diz que não valem mais? São os mandamentos de ordem cerimonial. São aqueles mandamentos que lidam com o cerimonial
da antiga aliança. Esses são os mandamentos revogados pelo Novo Testamento. Ou seja, a partir da inauguração da nova aliança, os únicos mandamentos que perderam validade são aqueles mandamentos de ordem cerimonial. Agora, o que são os mandamentos de ordem cerimonial? Os mandamentos de ordem cerimonial são aqueles vários mandamentos que possuem caráter tipológico. São aqueles mandamentos que apontavam para a pessoa de Jesus. São aqueles mandamentos que apontavam para o ministério de Jesus. São aqueles mandamentos que apontavam para a obra de salvação que Jesus efetuaria. Então, com o nascimento de Jesus, com a vida de Jesus, com a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus, os mandamentos cerimoniais, eles perderam a razão de ser. Por quê? Porque não há mais necessidade de um mandamento que aponte para Jesus. Seria mais ou menos como você está indo pegar a BR aqui em direção a Porto Alegre. Você começa a andar em direção a Porto Alegre e daqui a pouco você vê uma placa assim dizendo Porto Alegre, distância 35 quilômetros. Daqui a pouco Porto Alegre, 30 quilômetros, 20 quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Agora, não faz nenhum sentido você ver uma placa dizendo Porto Alegre, 0 quilômetros, né? Se você já chegou em Porto Alegre, você não precisa mais de uma placa indicando, olha, se você andar mais 5 quilômetros naquela direção, você vai chegar em Porto Alegre. Não existe sentido para isso. Você já chegou no destino. Os mandamentos cerimoniais, então, esse aspecto cerimonial da lei, ele apontava para Jesus. Ele dizia, olha, vai vir alguém que vai resolver o nosso problema. Usando a linguagem do escritor de Hebreus. Todos os anos nós comemoramos os nossos pecados, né? Todos os anos o sumo sacerdote, ele comemora o aniversário dos nossos pecados, porque todos os anos, no dia da expiação, ele tem que entrar no Santo dos Santos para derramar o sangue em cima da Arca da Aliança, para cobrir os nossos pecados. E aquela repetição, todo ano fazendo, a repetição dos sacrifícios que eram oferecidos mensalmente, que a gente vai ver aqui daqui a pouco, as Boas Novas. A repetição dos sacrifícios que eram oferecidos semanalmente, os sábados. Tudo isso apontava dizendo, olha, vai vir alguém que vai resolver esse problema de uma vez por todas, porque até agora não está sendo resolvido. Se tivesse sido resolvido, não era necessário a gente continuar oferecendo todos esses sacrifícios. Mas daqui a pouco vai chegar ele. Aquele que vai resolver o nosso problema de uma vez por todas. Então, com o nascimento de Jesus, a sua vida, o seu ministério terreno, morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, os mandamentos cerimoniais, eles perderam a razão de ser. Não há mais razão para eles serem obedecidos, porque agora Jesus já chegou. Agora Jesus já cumpriu tudo aquilo que eles simbolizavam, que eles tipificavam. O escritor de Hebreus demonstra, por exemplo, que a morte de Jesus cumpriu e revogou a lei no que diz respeito aos sacrifícios, às cerimônias e ao sacerdócio da tribo de Levi. Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos de Hebreus capítulo 7, tá? Eu vou ler aqui para vocês Hebreus 7, versículos 11 até o 19. Portanto, se a perfeição viesse por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois mudando o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Pois aquele a respeito de quem se afirmam essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém ainda serviu diante do altar, visto ser evidente que o nosso Senhor, Jesus,
procede de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente se a semelhança de Melquisedeque levanta-se outro sacerdote, não constituído segundo a lei de um mandamento humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, ou seja, segundo o poder da ressurreição. Porque dele se dá testemunho dizendo o seguinte: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, uma esperança melhor é introduzida, pelo qual nos aproximamos de Deus. O argumento do escritor de Hebreus é que Deus, tendo Deus apontado o seu Filho Jesus como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, e tendo Cristo, esse sacerdote eterno, oferecido a sua própria vida como sacrifício a Deus pelos pecados, e então ressuscitado dentre os mortos com uma vida agora indestrutível, segundo a linguagem aqui de Hebreus, devem ser mudados e anulados todos os mandamentos da lei de Deus que tratam de forma específica do sacerdócio levítico, do sacerdócio aarônico e todo o seu cerimonial e sacrifícios. É disso que ele está falando. Quando ele fala que a lei foi anulada, que a lei foi mudada, ele não está falando dos 10 mandamentos. Não, ele está falando da lei que regula o sacerdócio levítico. Ele está falando dos sacrifícios. Essa lei, ele diz, deve ser mudada, porque agora se levantou um outro sacerdote. Não um sacerdote da tribo de Levi, não um sacerdote descendente de Arão, não. Se levantou um sacerdote imortal, que não morre, que morreu uma única vez e agora tem uma vida indestrutível, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, necessariamente, conclui o escritor de Hebreus, a lei, no que diz respeito a esses aspectos cerimoniais, a lei deve ser mudada nesse aspecto. Ou seja, esse aspecto da lei é revogado. Cessou. Não há mais razão de ser. Jesus veio e cumpriu tudo aquilo, né? Para usar o exemplo de antes, nós já chegamos em Porto Alegre, então não existe razão para ter uma placa na BR dizendo Porto Alegre 0 km. Não existe razão para isso. Jesus já veio, Jesus já cumpriu tudo, esses mandamentos não têm mais razão de ser. Os mandamentos dietéticos que falam acerca de comida, o tipo de carne que as pessoas deveriam e não deveriam comer, esses mandamentos dietéticos, eles são contados entre os mandamentos cerimoniais. Ou seja, quando a lei afirma que quem come determinado tipo de carne que era proibido, a lei afirmava que essa pessoa ficava impura. Tá? Mas a impureza dessa pessoa não era uma impureza de ordem moral, não era uma impureza de ordem espiritual, era uma pureza de ordem cerimonial. Logo, com a revogação dos mandamentos cerimoniais, a partir da inauguração da nova aliança em Cristo, os mandamentos dietéticos, eles foram revogados. E Jesus demonstra isso. Jesus demonstra a revogação dos mandamentos dietéticos quando os escribas e fariseus criticaram os discípulos dele exatamente por não lavarem as mãos antes de comer. Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos de Marcos, capítulo 7. Então os fariseus, os escribas, perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhes respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vocês abandonam o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Disse-lhes ainda: sabeis muito bem rejeitar o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe,
e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício, é oferta que eu dediquei ao Senhor. Então vós o desobrigais de fazer alguma coisa por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição que transmitistes, como também fazeis muitas outras coisas semelhantes. E clamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me vós todos e entendei, fora do homem não há nada que entrando nele possa torná-lo impuro, mas o que sai do homem, isso o torna impuro. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram acerca da parábola. Jesus lhes respondeu, então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Agora um comentário de Marcos. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. E prosseguiu, o que sai do homem é o que o torna impuro, porque é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a arrogância e a insensatez. Todas essas coisas más procedem de dentro do homem e o tornam impuro. A crítica de Jesus aqui, Jesus não está criticando os mandamentos dietéticos aqui. Não, Jesus está criticando a tradição dos antigos que foi sobreposta à própria lei de Deus. Jesus está criticando a tradição dos antigos que substituiu a obediência à lei de Deus. A lei de Deus proibia sim o uso de carne de certos animais na alimentação, mas a lei de Deus não proibia que as pessoas comessem sem lavar as mãos. A lei de Deus não dizia, olha, antes de comer tu tem que lavar as mãos. A lei de Deus não ordenava isso. A lei de Deus deixava as pessoas em liberdade para elas lavarem as mãos ou não. É a tradição dos antigos que ensinava, antes de comer, você deve lavar as mãos. E talvez vocês estejam pensando, mas não é bom lavar as mãos antes de comer? Nós lavamos as mãos por higiene, né? Porque a gente sabe que as coisas que a gente pega no dia a dia são coisas sujas, são coisas que possuem ali micróbios, bactérias. Né? Então, para evitar que a gente coloque para dentro da gente alguma doença, a gente lava as mãos. Mas não era por isso que os antigos criaram essa tradição. Eles não estavam pensando em termos de higiene. Eles não estavam pensando em proteger as pessoas de contrair algum tipo de doença. Até porque naquela época as pessoas nem sabiam que existia algo como um micróbio, algo como uma bactéria ou como um vírus. As pessoas não sabiam que existiam essas coisas. O objetivo deles em obrigar as pessoas a lavar as mãos era o seguinte: se você come alguma coisa com as mãos sujas, você está colocando o pecado para dentro de você. Você vai ficar impuro se você comer com as mãos sem lavar as mãos. Você está se contaminando, não com alguma doença, não, você está se contaminando com pecado. E daí aqui nos versos que eu não li de Marcos, Marcos explica, eles não tinham apenas o costume de lavar as mãos, não, eles lavavam tudo, eles lavavam os jarros, eles lavavam as suas camas, tudo, não porque eles estavam pensando em termos de higiene, não, eles lavavam porque eles pensavam o seguinte: eu não posso tomar água nesse copo sujo aqui, porque se eu fizer isso, eu estou colocando pecado para dentro de mim. Eu não posso me deitar nessa cama suja aqui. Não porque eles estavam muito preocupados com a higiene, não. Eles não se deitavam na cama suja, porque eles pensavam, se eu me deitar nessa cama suja aqui, eu vou entrar em contato com um pecado. Eu não posso permitir isso.
Essa era a razão para a proibição deles. Então, Jesus está criticando aqui os escribas e fariseus, não porque eles estavam obedecendo os mandamentos de Deus com relação à proibição da alimentação com carne de determinados tipos de animais. Não, Jesus estava criticando eles aqui exatamente porque eles haviam substituído a lei de Deus pela tradição dos antigos rabinos. E por que a tradição dos antigos, que de forma pecaminosa se sobrepunha à lei de Deus, por que a tradição dos antigos ordenava todos esses rituais? Eu já respondi. Porque eles pensavam que eles estavam colocando pecado para dentro de si. Os rabinos antigos, erroneamente, eles concluíram que o pecado não era uma realidade interna. Eles concluíram que o pecado era uma realidade externa. O pecado está fora das pessoas. Essa era a conclusão deles. O pecado não é algo que vem de dentro para fora. Não, o pecado é algo que vem de fora para dentro. Eles diziam. Então, os próprios mandamentos dietéticos da lei de Deus, eles passaram a ser interpretados dessa forma. Eles diziam, sabe por que a gente não pode comer carne de porco? Porque de alguma forma a carne de porco vai nos contaminar com algum tipo de pecado. É por isso então. É por isso que ao criticar a tradição dos antigos, que pressupunha o pecado como uma realidade externa ao homem, Jesus argumenta exatamente que o pecado não é uma realidade externa. Jesus claramente diz o seguinte: não há nada fora do homem que possa entrar nele e torná-lo impuro. Jesus diz, o que torna o homem impuro não é aquilo que vem de fora para dentro. Não, o que torna o homem impuro é aquilo que sai de dentro do homem. Porque o pecado não é uma realidade externa, o pecado é uma realidade do coração da pessoa, do coração humano. E quando a gente fala de coração, a gente não está falando dessa bomba aqui que fica bombeando sangue e que a gente espera que continue batendo por muitos e muitos anos. Não. Quando Jesus fala de coração, quando a palavra de Deus fala de coração, ela está falando acerca da totalidade da nossa vida interna, totalidade do nosso espírito, a totalidade da nossa alma. Jesus diz, o pecado é uma realidade da alma, o pecado é uma realidade do espírito, o pecado é algo que está lá dentro da pessoa. Por isso, então, Jesus argumenta, não há nada que alguém possa comer que contamine aquela pessoa com pecado. Porque o pecado já habita aquela pessoa. O pecado já habita o coração dela. O pecado habita o coração das pessoas. E é deste coração escravizado, a natureza pecaminosa, herdada de Adão, que surgem todos os tipos de pecados. A crítica de Jesus, então, deixa claro que a impureza que a lei de Deus atribui a certos alimentos, a certos tipos de carne, não é uma impureza de ordem moral ou espiritual. Não, é uma impureza de ordem cerimonial. Se fosse uma impureza de ordem moral e espiritual, a proibição à carne de porco, por exemplo, ela ainda teria validade. Da mesma forma que o mandamento que condena o adultério continua tendo validade. É por isso, então, que ao comentar a crítica de Jesus aqui aos escribas e fariseus, Marcos chega à seguinte conclusão, exposta no versículo 19 do seu capítulo 7. A conclusão de Marcos é a seguinte: assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Jesus declarou
que todos os alimentos são puros. A carne de porco é pura. A gente pode fazer um churrasco e nesse churrasco a gente pode ter uma costelinha de porco. A gente pode encomendar uma pizza e nessa pizza pode vir pedaços de bacon nela. Assim Jesus declarou puros todos os alimentos. Agora perceba que no mesmo contexto em que Jesus anula, então, aqui Jesus está revogando esses mandamentos. A partir do momento que Jesus declara puros todos os alimentos, todos os mandamentos em contrário são revogados. O mandamento que diz não pode comer carne de porco foi revogado por Jesus em Marcos 7, em Mateus 15. Por quê? Porque ali Jesus declarou puros todos os alimentos. Então, no mesmo contexto em que Jesus revoga os mandamentos dietéticos como sendo mandamentos de ordem cerimonial, neste mesmo contexto, Jesus reafirma a validade dos demais mandamentos. Dos mandamentos de ordem moral, dos mandamentos de ordem civil. Nesse mesmo contexto, Jesus reafirma a validade dos demais mandamentos. Porque ele critica exatamente aqueles que, sob a desculpa de ter consagrado os seus bens a Deus, se recusam a obedecer o mandamento de honrar o pai e a mãe. Né? E aqui, qual é o contexto aqui? O contexto é o seguinte: o mandamento de honrar pai e mãe não é apenas um mandamento que deve ser obedecido pelas crianças pequenas. Normalmente a gente pensa isso, não. Quem tem que obedecer o mandamento de honrar pai e mãe são as crianças pequenas. Não. Esse mandamento deve ser obedecido por todos aqueles que têm pai e mãe. A pessoa pode ter 70 anos de idade e o seu pai 90. Aquele homem de 70 ou aquela mulher de 70 ainda deve honrar o seu pai ou a sua mãe de 90 anos. E honrar o pai e a mãe envolve ajudar o pai e a mãe nas suas dificuldades financeiras, por exemplo. Porque hoje em dia nós temos a previdência social, né? Hoje em dia as pessoas, quando chegam à terceira idade, como nós gostamos de dizer, as pessoas normalmente já se aposentaram ou estão muito próximos de se aposentarem. Mas ainda assim, a aposentadoria normalmente é um salário mínimo, né? Que com toda essa inflação que nós estamos enfrentando, não faz quase nada, né? Um salário mínimo de 1.212 não compra grande coisa no mercado, né? Não compra grande coisa na farmácia, essa pessoa depende de remédios, né? Então, o mandamento de honrar pai e mãe envolvia a seguinte ideia: olha, os meus pais, eles agora estão idosos, eles não podem mais trabalhar. E eles precisam que eu ajude eles financeiramente. Só que daí o que a tradição dos antigos dizia? A tradição dos antigos dizia o seguinte, que a pessoa poderia consagrar os seus bens a Deus. Ela poderia entregar a sua casa ao uso do templo. Ela poderia consagrar o seu dinheiro a Deus. E daí a tradição dos antigos diz o seguinte: olha, consagrou a Deus. Então agora tu não pode ajudar os teus pais idosos agora. Foi consagrado a Deus. E daí depois isso no futuro, isso era recuperado depois, né? Porque a pessoa consagrava a Deus por um tempo. E depois ela retomava os seus bens. Então o que as pessoas na sua maldade, no seu pecado, o que elas faziam? Elas pensavam o seguinte: poxa vida, se eu tiver que gastar dinheiro agora com o meu pai e com a minha mãe que estão idosos, eu vou perder as minhas economias. Então o que eu vou fazer? Eu vou consagrar os meus bens a Deus. Daqui a 5 anos eu vou recuperar. Eu sei que o meu pai e a minha mãe, eles não vão durar mais 5 anos, eles já estão doentes, eu sei que daqui a pouco eles vão morrer. Então eu vou consagrar os meus bens a Deus por 5 anos. Aí quando eles vierem pedir ajuda, eu vou dizer: olha, eu não posso te ajudar.
consagrei a Deus os meus bens. Eles vão morrer, aí depois eu recupero os meus bens. Jesus diz: vocês são muito maus em fazer isso, em substituir a lei de Deus pela tradição dos antigos. Isso só demonstra a maldade de vocês. Isso só demonstra que vocês amam mais o dinheiro do que os pais e mais o dinheiro do que o próprio Deus, porque vocês não consagraram os bens a Deus porque vocês amam tanto a Deus. Não, vocês consagraram os bens a Deus porque vocês odeiam a Deus, porque vocês odeiam que Deus determinou que vocês devem honrar o pai e a mãe. Vocês odeiam a Deus porque Deus ordenou esse mandamento. Então, nesse mesmo contexto aqui, em que Jesus revoga, em que Jesus anula esses mandamentos que dizem respeito à dieta, que proibia a carne de certos tipos de animais, nesse mesmo contexto, Jesus reafirma a validade dos demais mandamentos. Os mandamentos de ordem moral, os mandamentos de ordem civil, exatamente porque ele critica aqueles que, sob a desculpa de ter consagrado os seus bens a Deus, se recusavam a obedecer ao mandamento de honrar o pai e a mãe. Então, a minha conclusão aqui é a seguinte: ao criticar dessa forma a tradição dos antigos, Jesus está reafirmando não apenas a lei no que diz respeito aos seus aspectos morais, representada aqui nesse caso pelo mandamento de honrar pai e mãe, ele também concede validade à lei no que diz respeito aos seus aspectos civis, uma vez que as leis de Deus impunham sanções sobre aqueles que desonravam o seu pai e a sua mãe, por exemplo. Essas sanções são a lei civil. Toda lei no Antigo Testamento que impunha sanções sobre as pessoas por algum tipo de desobediência, por algum tipo de iniquidade, essas leis são consideradas leis civis. As leis que regulavam a vida civil de Israel. Normalmente se considera que as leis civis elas também perderam validade. Se considera que a lei que proíbe o homicídio, por exemplo, que proíbe o assassinato, continua tendo validade. Mas a lei que impõe sanções sobre o assassino, essa lei perdeu validade. Normalmente se considera dessa forma. A lei que proíbe o roubo continua tendo validade, não roubarás. Mas a lei que impõe sanções sobre o ladrão, se diz normalmente que essa lei perdeu validade. O problema é que eu estou começando a achar que ela não perdeu validade. Porque pensa em termos de justiça. Se você for hoje roubado, se alguém roubar o teu celular, por exemplo, né? Que é comum acontecer. Alguém rouba o teu celular. E você vai na polícia, você faz um boletim de ocorrência, mas dificilmente o teu celular vai ser recuperado, né? A menos que a pessoa rouba o teu celular e logo ali tem um brigadiano, que você vai gritar: me roubaram aqui! E daí o brigadiano vai atrás do cara que te roubou e consegue recuperar o teu celular. Se não for dessa forma, dificilmente você vai reaver esse celular. Agora, digamos que depois de muito tempo de investigação, a polícia consiga prender essa gangue que rouba o celular das pessoas. Qual vai ser a punição que essas pessoas vão receber? Elas vão ser presas, talvez, né?
talvez elas sejam presas. Talvez elas irão para a cadeia. Ou talvez elas irão para um regime semiaberto. Ou, de repente, talvez elas vão ficar presas em casa com as tornozeleiras eletrônicas. Essa é a sanção, é a punição que essas pessoas recebem, de acordo com a nossa lei. Com a lei que nós temos no Brasil e de acordo com a lei que nós temos na maioria das nações. Agora, o que é a sanção que a lei brasileira impõe sobre essa pessoa? O que ela faz em teu benefício, que foi a vítima? Nada, né? Porque o teu celular sumiu. Você vai ter que gastar dinheiro para comprar um outro celular. Qual era a sanção que a lei de Deus impunha sobre o ladrão? A lei de Deus dizia o seguinte: o ladrão vai ter que devolver aquilo que foi roubado para o legítimo dono. E, além disso, ele vai ter que pagar uma multa para a pessoa pelo problema causado. Ah, não, mas eu já me desfiz do celular. Bom, não tem problema. Tu vai trabalhar, o bandido vai trabalhar, até que ele pague para a pessoa, vítima, o bem que foi roubado, mais a multa em cima do bem. Isso é justiça, né? Porque agora a pessoa foi punida, o criminoso foi punido, e você foi ressarcido. Você não apenas recebeu o bem roubado, além do mais você recebeu um dinheiro a mais, uma espécie de indenização pelos problemas que você teve que enfrentar por ter tido o bem roubado. Então, se nós queremos de fato justiça, nós devemos considerar que os aspectos civis da lei não foram revogados, porque de fato, em nenhum lugar do Novo Testamento, as sanções que a lei impunha sobre os criminosos não foi revogado. Essas sanções não foram revogadas. O Novo Testamento não diz, olha, a pena que deve vir sobre o ladrão, a pena que a lei de Deus impunha sobre o ladrão, essa pena foi revogada. A lei de Deus não diz que a pena que deve ser, que a pena que a lei de Deus impunha sobre o assassino foi revogada também. Sim. 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 Agora, esse tipo de discussão, ela é considerada polêmica, tá? Ela é considerada polêmica. E eu não vou continuar nela exatamente porque eu não quero gastar tempo nisso. Mas a minha conclusão é que Jesus revoga, nesse contexto aqui de Marcos 7, Jesus revoga apenas as leis que dizem respeito à alimentação, mas as leis que dizem respeito ao aspecto moral e às sanções civis que devem vir sobre os criminosos, isso Jesus não revogou, tá? O importante para nós agora é percebermos como Jesus, na sua crítica, ele revogou os mandamentos dietéticos, conforme Marcos conclui aqui. Jesus declarou puros todos os alimentos. Paulo também demonstra a revogação dos mandamentos dietéticos quando ele afirma que a partir do estabelecimento da nova aliança, qualquer ensino que proíba os crentes de se alimentarem de certos alimentos, esse tipo de ensino é de origem demoníaca. Paulo diz o seguinte, em 1 Timóteo 4, versículos 1 até o 5. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé
e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento, ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem a minha verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. O argumento de Paulo aqui é bem simples. Todas as coisas foram criadas por Deus, e sendo que todas as coisas que Deus criou são boas, nada deve ser rejeitado. Na verdade, é isso que aparece lá no relato de Gênesis, né? Deus cria e Deus diz que foi bom. Deus cria e Deus diz, foi bom isso que eu criei. Deus cria os animais e Deus diz, foi bom. E no final, no último dia da criação, Deus olha e Deus diz, muito bom tudo aquilo que eu criei. Então o argumento de Paulo é exatamente isso. Todas as coisas foram criadas por Deus e Deus criou todas as coisas boas. Isso quer dizer que não faz nenhum sentido proibir que os crentes se abstenham de certos alimentos visando algum tipo de benefício espiritual. Não faz nenhum sentido. Mas então por que Deus proibiu naqueles mandamentos cerimoniais, que agora foram revogados, mas por que então Deus fez aquela proibição inicial? Bom, isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Nós veremos a razão dessa proibição daqui a pouco, ou pelo menos nós vamos começar a entender daqui a pouco, tá? Por ora, basta que nós saibamos o seguinte: tendo Jesus inaugurado a nova aliança, essas proibições cerimoniais e dietéticas, elas foram revogadas. E aqui nós encontramos a nossa deixa para voltarmos a Colossenses 2,16. Os falsos mestres que invadiram a igreja de Colossos, eles estavam ensinando que o segredo para o crescimento espiritual era abster-se de certos alimentos, de certas bebidas. Esses falsos mestres, eles estavam ignorando que quando que Cristo na cruz revogou esses mandamentos todos. Revogou a proibição dos alimentos, de certos tipos de alimentos. Eles estavam ignorando isso. E eles insistiam que o segredo para o crescimento espiritual era abster-se de certos alimentos, de certas bebidas. E além da abstenção de alimentos e bebidas, eles afirmavam que os crentes da nova aliança deveriam também comemorar dias especiais, como os dias de festa, os dias de lua nova, de sábado. Os dias de festa se referiam às grandes festas judaicas, que eram comemoradas anualmente. A mais famosa delas é a Páscoa. As luas novas se referiam às cerimônias mensais que Deus havia ordenado na sua lei. Talvez você não saiba disso, mas havia na lei a determinação de que na lua nova deveria ser feito algum tipo de sacrifício espiritual. Algum tipo de sacrifício, de cerimônia eram oferecidos a Deus nas luas novas. E já os sábados, então nós temos as festas, que eram comemorações anuais, nós temos as luas novas, que eram comemorações mensais, e nós temos os sábados, que eram comemorações semanais. No sábado também havia algumas cerimônias especiais, alguns sacrifícios especiais que eram oferecidos a Deus. Conforme nós vimos há pouco, esses mandamentos cerimoniais, junto com os dietéticos e toda aquela estrutura sacerdotal levítica, tudo isso foi revogado por Jesus na inauguração da nova aliança. Tudo isso foi revogado por Jesus. Tudo isso não tem mais validade agora. Depois nós veremos como o mandamento do sábado
se relaciona com o culto a Deus, tá? Por ora, nós devemos apenas saber o seguinte: o mandamento do descanso no sábado, ele possui aspectos cerimoniais, mas ele também possui aspectos morais, ele também possui aspectos espirituais. Ou seja, o sábado ele foi revogado apenas com relação ao cerimonialismo do sábado. Mas o sábado, com relação ao seu aspecto moral e espiritual, ele permanece. E depois nós vamos ver como é isso, tá? Repetindo então o que dizíamos antes. Os falsos mestres, esses falsos mestres, eles invadiram a igreja de Colossos e eles estavam ignorando abertamente que, ao inaugurar a nova aliança, Jesus revogou todos os aspectos cerimoniais da lei. E ignorando isso, eles insistiam que o segredo para crescer espiritualmente era se abster de certos alimentos, era comemorar certas festas, tá? Certas cerimônias da lei. Tudo isso foi revogado por Jesus. Se tudo isso foi revogado por Jesus, como então pode ser o segredo para o crescimento espiritual? Não faz nenhum sentido esse ensino herético, então, de que para crescermos espiritualmente, temos que obedecer àqueles mandamentos que foram cumpridos e revogados pelo próprio Jesus. E é exatamente esse o argumento de Paulo nos versículos 16 e 17. No versículo 16, Paulo afirma que nem os colossenses e nem nós devemos permitir que ninguém nos julgue por essas coisas. E no original grego aqui, julgar, ele tem o sentido de censurar uma pessoa a ponto de envergonhá-la, e então controlar essa pessoa. É julgar a pessoa para que ela se sinta envergonhada, então ela fique debaixo do nosso controle. Esse é o sentido aqui de julgar, tá? É por isso que na minha tradução pessoal aqui, eu traduzi da seguinte forma esse verso: portanto, não permitais que ninguém vos censure e controle com relação a alimentos e bebidas, ou com relação a dias especiais, sejam eles de festas, ruas novas ou sábados. Não permita que ninguém vos censure e não permitais que ninguém vos controle com relação a essas coisas. Não permita que ninguém te envergonhe a ponto de você ficar debaixo do controle dessa pessoa com relação a isso. Por que você não deve permitir que ninguém te censure e nem te controle com relação a essas coisas? O versículo 17 responde que são sombras das coisas futuras. Todas essas coisas, elas eram sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Num primeiro momento, esse verso aqui parece um tanto confuso, né? Porque o que tem a ver essas leis com o corpo de Cristo? Paulo aqui está falando do corpo de Cristo. Paulo está se referindo ao corpo físico de Cristo. Paulo está se referindo ao corpo de Cristo no sentido da igreja. O que Paulo está querendo dizer aqui com o corpo de Cristo? E o que isso tem a ver com essas leis que proibiam determinados alimentos e com as leis que determinavam que as pessoas deveriam comemorar a Páscoa, as Luas Novas e os sábados? Né? Um tanto quanto confuso aqui. Essa confusão, ela começa a passar quando nós percebemos o seguinte: quando nós percebemos que no grego a palavra soma, traduzida aqui como corpo, tá? Essa palavra, ela pode assumir vários significados. Ela pode ter o significado de corpo, mas ela também pode ter o significado de realidade. Alguma coisa que de fato existe. É por isso que na minha tradução, o versículo 17 ficou da seguinte forma: pois todas essas coisas são sombras produzidas pela realidade que haveria de vir, e essa realidade é Cristo. O corpo é de Cristo, é essa realidade futura que havia de vir, essa realidade é Cristo. Tá bom? Você está pensando, tá,
Ficou mais claro agora, mas ainda assim, o que isso quer dizer? Paulo está usando aqui uma imagem muito interessante. Você já esteve numa situação em que você está aqui posicionado, você está olhando para frente, e daqui a pouco você percebe a sombra de alguém vindo atrás de você. Você já teve já viveu isso? Você de repente percebe a sombra de alguém que está se aproximando de você. É essa imagem que Paulo está usando aqui. Paulo está dizendo que toda a humanidade está enfileirada numa linha. Toda a humanidade está olhando naquela direção. E atrás de nós tem uma luz muito forte. E de repente a gente percebe uma sombra grande sendo projetada. E a gente percebe que essa sombra inicialmente é uma sombra gigantesca, né? Porque a pessoa está longe de nós e perto da fonte de luz, então a sombra é gigantesca, sendo projetada à nossa frente. É uma sombra que não é muito nítida, ela não tem muita definição. Mas a gente percebe que essa sombra, aos poucos, ela vai ficando menor. Aos poucos, ela vai ficando mais nítida, mais definida. O que significa que quem está produzindo aquela fonte está se afastando, aquela sombra, desculpe, está se afastando da fonte de luz e está se aproximando de nós. Até que essa pessoa ultrapassa a linha sobre a qual nós estamos enfileirados e agora nós conseguimos ver a pessoa que produzia a sombra. Essa é a imagem que Paulo está usando aqui. Os aspectos cerimoniais da lei eram como que a sombra produzida pela realidade que estava para vir. Era como a sombra que Jesus estava produzindo. Sim, a realidade que estava para vir era Jesus. E esses mandamentos eram como que a sombra projetada por Jesus. Jesus estava cada vez mais perto. A sombra estava cada vez ficando mais nítida, menor. Mas ainda assim permanecia a sombra. Estava se aproximando, Jesus estava se aproximando, mas nós ainda tínhamos apenas a sombra de Jesus. Era Jesus que estava produzindo aquela sombra. Isso quer dizer que desde o princípio da criação, passando pela aliança do Sinai, Deus já nos estava revelando aspectos acerca da pessoa de Cristo, acerca da obra de salvação que Jesus iria efetuar. Deus já estava dizendo, olha, o Salvador que vai vir ao mundo, ele é representado por isso aqui, ó. Por esse animal que está sendo sacrificado, mas também existe algum aspecto de Cristo que é representado por essa proibição aqui. Por essa proibição à carne de porco, por exemplo. Né? Porque Paulo diz aqui que as leis que proibiam determinados alimentos, essas leis eram a sombra projetada por Cristo. Todos esses aspectos das cerimoniais da lei de Deus, incluindo os mandamentos dietéticos, incluindo os mandamentos que diziam respeito aos dias de festa, de lua nova, e as cerimônias realizadas no dia do descanso, no dia de sábado, todas essas coisas apontavam para aspectos da pessoa e da obra de salvação conquistada por Cristo. Ou concretizada por Cristo. Mas agora que Jesus já veio, a gente não precisa mais da sombra para descobrir como ele é. Agora a gente pode olhar para ele diretamente. E a gente sabe como ele é. Eu não preciso, se Jesus está aqui na minha... Antes de Jesus chegar ao mundo, para mim conhecer Jesus, eu tinha que olhar para a sombra de Jesus. Mas agora que Jesus já veio, eu não devo mais olhar para a sombra dele. Agora eu devo olhar para o próprio Jesus.
Imagine se você estivesse conversando com alguém e a pessoa, em vez de olhar para você enquanto está conversando com você, em vez de olhar nos seus olhos, como normalmente a gente faz, né? A gente está conversando com alguém, a gente olha nos olhos da pessoa. Imagine alguém conversando com você, e em vez da pessoa olhar nos seus olhos, ela fica olhando para a tua sombra no chão. Não seria muito estranho? A pessoa está ali conversando com você, mas em vez de olhar para você, ela está... Pois é, né? Foi isso que aconteceu, realmente, é. Loucura, né? Não faz nenhum sentido isso, né? Da mesma forma, não faz nenhum sentido a gente agora querer se relacionar com Jesus por meio da sombra dele. A realidade já veio. A realidade futura que haveria de vir, ela já veio. Não faz nenhum sentido eu me relacionar com a sombra de Jesus, sendo que Jesus já está aqui na minha frente agora. Nesse sentido, se nos voltarmos novamente para as sombras da realidade que é Cristo, nós acabamos por negar a Jesus. Nós acabamos por negar tudo aquilo que Jesus fez. É como se disséssemos que nada do que Jesus fez, mesmo a sua morte, a sua ressurreição, nada disso valeu, nada disso tem importância alguma. É importante que nós entendamos que, se nós acrescentarmos a Jesus qualquer coisa, mesmo as mais insignificantes, como são essas aqui, nós vamos nos desviar de Jesus. Nós estaremos nos desligando de Jesus. Quando eu falo de desviar, normalmente a gente pensa na pessoa que se desviou, que deixou de vir à igreja. Não, esse desvio que eu estou falando aqui não é um desvio em que a pessoa deixa de vir à igreja. Não, a pessoa até pode continuar indo à igreja, mas ela já se desligou de Jesus. Ela já se desconectou da cabeça, porque ela interpôs algo entre ela e Jesus. Ela disse, não basta Jesus, é Jesus e mais isso, é Jesus e mais aquilo. A pessoa pode morrer dentro da igreja, mas ela já se desviou, ela já se desligou. E talvez você esteja pensando, não, mas uma coisa assim é difícil de acontecer. Não é difícil de acontecer. Eu me lembro que no início dos anos 2000, 2002, 2003, talvez, eu me lembro que, por aquela época ali, certas igrejas, inclusive algumas igrejas aqui da região, elas começaram a promover um movimento chamado de Veredas Antigas. Esse movimento visava levar o povo de Deus de volta para os caminhos de Deus. E isso é muito bom. Sempre quando alguém se propõe a levar o povo de Deus de volta para os caminhos de Deus, essa pessoa deve ser aplaudida. O problema é que eles estavam fazendo isso usando exatamente o expediente que Paulo aqui está condenando. Eles diziam, por exemplo, que para garantir que os filhos dos crentes fossem abençoados, o menino deveria ser circuncidado, como eram circuncidados os meninos judeus na antiga aliança. Veredas antigas. Os velhos caminhos de Deus. A gente tem que voltar para as veredas antigas. A gente tem que voltar para o caminho de Deus. Eles diziam, para que o teu filho seja abençoado, não basta Jesus. Não basta Jesus. É Jesus mais a circuncisão. E um monte de gente caiu nessa conversa. E um monte de gente continua caindo nessa conversa.
E esse monte de gente se desligou de Jesus. Ai, mas eles continuam indo na igreja. Sim, eles continuam indo na igreja. Mas eles se desligaram de Jesus, porque eles disseram, não basta Jesus, é Jesus mais a circuncisão. Se desligaram da cabeça. Perderam a conexão que tinham com o Filho de Deus, porque eles interpuseram a circuncisão entre eles e Jesus. Sim, sim, também tinha Bárbara K, o Bar Mitzvah, sei lá como é que é, mas tudo isso se interpõe entre a pessoa e Jesus, levando com que a pessoa perca a sua ligação com Jesus. Ela até pode continuar, na aparência, muito abençoada, entendeu? Mas ela perdeu, ela não está mais ligada a Cristo. Ela se desconectou de Jesus. Em pregações passadas, nós aprendemos que a circuncisão física era apenas um símbolo externo que apontava para uma realidade interna da regeneração, do novo nascimento. Isso não é segredo algum, entendeu? A gente poderia pensar, não, mas isso é algo complicado que Paulo escreveu ali em Colossenses 2, nos versículos 11, 12, é um texto difícil de ser interpretado, de ser entendido. Não, não é, porque toda a epístola de Gálatas se refere a isso. Na epístola de Gálatas, Paulo literalmente escreve o seguinte: se vocês se deixarem circuncidar porque acham que a circuncisão vai colocar vocês numa posição melhor diante de Deus, vocês estão se separando de Jesus. Cristo não vale nada para vocês se vocês fizerem isso. Então, na verdade, essas pessoas não têm desculpa nenhuma. Elas são ignorantes espirituais, pessoas que acham que alcançaram assim o ápice do conhecimento espiritual, o ápice de como crescer espiritualmente, quando na verdade elas estão reproduzindo uma heresia que Paulo já condenou há quase 2000 anos atrás. Então não é difícil disso acontecer. Não é difícil de nós sermos enganados e levados a acreditar que para crescer espiritualmente nós devemos interpor entre nós e Jesus alguma outra coisa. É bem fácil de acontecer. Estava acontecendo aqui com a igreja dos Colossenses. Aconteceu nas igrejas da Galácia com relação à circuncisão. Aconteceu há 20 anos atrás, no Brasil. E continua acontecendo hoje. Se acrescentarmos a Jesus a Páscoa judaica, né? Se nós dissermos, não, a igreja tem que comemorar a Páscoa judaica, a festa dos pães ázimos. Quem faz isso está se desligando de Jesus. Se desligou de Jesus. Não, a igreja tem que comemorar a festa de Pentecostes. Quem faz isso se desligou de Jesus. Não, a igreja
a igreja tem que comemorar a festa dos tabernáculos. Quem faz isso se desligou de Jesus. A pessoa até pode se dizer um apóstolo. A pessoa até pode fazer jejuns e mais jejuns e convocar jejuns e mais jejuns para a salvação da nação brasileira, mas essa pessoa já se desligou de Jesus. Porque ela está acrescentando a Jesus a Páscoa, o Pentecostes, tabernáculos, festas que já foram cumpridas por Jesus. A pessoa está querendo se relacionar com a sombra de Jesus quando Jesus já veio. Como eu disse, a pessoa pode se dizer um apóstolo de Deus aqui no Brasil, um general da guerra espiritual, mas essa pessoa já se desligou de Jesus. Ela está interpondo entre ela e Jesus algo que já foi cumprido por Jesus. Ela está interpondo entre as pessoas que ouvem ela e Jesus algo que Jesus já cumpriu. Essa pessoa, ou essas pessoas, e todos aqueles que seguem essas pessoas, podem até ter a aparência de extremamente espirituais, mas já estão separadas de Cristo. Se acrescentarmos a Cristo réplicas da Arca da Aliança, como é comum em algumas igrejas, já a ligação com Jesus já foi perdida. Porque agora não é mais apenas Jesus, é Jesus mais a arca. E essas pessoas nem percebem que a realidade, a arca tipificava Jesus. Elas nem percebem isso. Elas estão voltando à sombra. Jesus já veio, mas em vez delas olharem para Jesus, no rosto de Jesus e nos olhos de Jesus, elas preferem ficar olhando para a sombra de Jesus e ficar conversando com a sombra de Jesus. Se acrescentarmos a Cristo o uso de amuletos e de poções mágicas, e isso existe, né? Não existem igrejas que te ensinam que para você se livrar do encosto você tem que usar sal grosso, né? Tem encosto aí, tem que usar o sal grosso. Enquanto ainda a Indiara estava viva no hospital, não houve aquele pastor que, não, a solução disso aí é ungir a rua de vocês, tem que derramar óleo ali na rua de vocês. Não é mais só Jesus. É Jesus e o sal grosso, é Jesus e a arruda, é Jesus e a espada de São Jorge, é Jesus e o azeite que você derrama numa rua para tentar quebrar algum suposto trabalho de macumbaria que foi feito. Todos esses, eles até podem ter a aparência de pessoas abençoadas por Jesus, mas eles estão separados de Jesus. Jesus e a rosa ungida. Jesus, tu quer construir a casa própria, tu tem que levar um tijolo, né? Tem que levar um tijolo lá para o pastor ungir o tijolo, entendeu? Pessoas que estão separadas de Jesus. Nem percebem que estão separadas, mas estão separadas de Jesus. E o problema é que às vezes a gente pensa que a gente está errado. Porque às vezes dá certo, né? A pessoa leva o tijolo é ungido e a pessoa constrói a casa. E a gente pensa, poxa vida, eu acho que eu estou errado. Eu acho que é Jesus mais o tijolo ungido. Deve ser Jesus e mais o sal grosso, de fato. Né? Porque as pessoas estão fazendo e está dando certo.
A questão não é se está dando certo ou se não está dando certo. A questão não é se continuar comemorando a Páscoa, ou tabernáculos, ou Pentecostes, se a igreja está crescendo ou não. A questão não é isso. A questão é que a pessoa está acrescentando algo a Jesus. Ela está se separando de Jesus. Não permita que ninguém te censure e nem te controle, levando a acrescentar coisas a Cristo. Não permita que ninguém te envergonhe por você confiar apenas em Cristo e só em Cristo. Não permita que ninguém te leve a pensar que de repente você deveria acrescentar a Jesus a Páscoa, a tabernáculos, Pentecostes, a Arca da Aliança. Não permita que ninguém te envergonhe a ponto de você se sentir obrigado a acrescentar a Jesus outras coisas. Não permita isso, porque se você permitir, você estará se desligando de Jesus. Você estará se separando de Jesus. Em vez de se relacionar com Jesus face a face, olho no olho, você estará se relacionando com a sombra de Jesus. E na linguagem bíblica, na teologia do Novo Testamento, se relacionar com a sombra de Jesus não é diferente de qualquer idolatria barata por aí. Sabe, o capítulo 4 de Gálatas é impressionante. No capítulo 4 de Gálatas, Paulo compara esses mandamentos da antiga aliança que foram revogados, Paulo compara a um trabalho de macumbaria nos nossos dias. Paulo argumenta o seguinte lá para os Gálatas: olha, vocês querem se voltar para a circuncisão e para essas coisas? Se vocês fizerem isso, é como se vocês estivessem se voltando de volta, ou melhor, voltando para os ídolos aos quais vocês serviam antes. Depois de ter se relacionado pessoalmente com Jesus, com a realidade de Jesus, se vocês se voltarem para a circuncisão, é o equivalente a vocês abandonarem a Jesus e voltarem para a idolatria de vocês. Ou seja, o apóstolo ou a apóstola que ensina os crentes a comemorar a Páscoa, Pentecostes, tabernáculos, esse apóstolo, essa apóstola não é diferente de um pai de santo qualquer aí que agora mesmo está sacrificando alguma galinha a um demônio. Não é diferente. É a mesma idolatria. Querer se relacionar com a sombra de Jesus, depois de Jesus já estar à nossa frente, é uma idolatria igual a sacrificar alguma galinha a algum demônio qualquer por aí, em alguma esquina por aí. Não é diferente. O capítulo 4 de Gálatas é pesado. A gente não dá muita atenção àquilo que Paulo escreveu em Gálatas 4, mas é pesado. Não permita que ninguém te censure, nem te controle, te levando a acrescentar coisas a Cristo. Não permita que ninguém te desvie de Cristo. Não permita que ninguém te leve a deixar de colocar em Cristo e apenas nele a tua fé, a tua confiança e a tua esperança. Não permita que ninguém te desvie de Jesus.
nós iríamos tratar nessa noite ainda acerca do culto a Deus, mas nós não teremos tempo para isso. Isso vai ficar para a próxima pregação. Todos correm atrás do crescimento. Seja o crescimento físico, no caso das crianças e dos adolescentes, seja o crescimento muscular, no caso de um fisiculturista, né, a pessoa que vai na academia, que fica lá malhando porque ela quer aumentar os seus músculos, ela está buscando o crescimento dos seus músculos, né? Seja o crescimento profissional, seja o crescimento do patrimônio. Todos estão correndo atrás do crescimento. E não há nada de errado nisso, como eu disse lá no início da pregação. Não há nada de errado em ambicionar e trabalhar para crescer em todas as áreas. Desde, é claro, que nós obedeçamos à lei de Deus neste processo. Não há nada de errado. No entanto, a tua ambição maior na vida deve ser o crescimento espiritual. Este ou esta deve ser a tua ambição maior. O teu crescimento espiritual. Mais do que crescer profissionalmente ou fazer crescer o teu patrimônio, você deve ambicionar e, de fato, lutar para crescer espiritualmente. E o segredo não é segredo nenhum. O segredo para o crescimento espiritual não é segredo nenhum. É exatamente não se desviar de Cristo. E não permitir que nada te desvie de Cristo. Não permitir que nada te desligue de Cristo. É não acrescentar nada a Cristo. É não interpor nada entre você e Cristo. Esse é o segredo. Que não é segredo nenhum, como eu disse antes. E é exatamente isso que hoje o Espírito Santo está te ordenando. Não permita que ninguém te desvie de Cristo e nem do culto a Deus. Culto a Deus, de novo, nós veremos na semana que vem. Mas não permita que ninguém te desvie de Cristo e nem do culto a Deus. Você ouviu a voz do Espírito Santo enquanto nós explicávamos e aplicávamos o texto bíblico? Então obedeça a voz do Espírito Santo. Obedeça a voz do Espírito Santo. Não permita que ninguém te desvie de Cristo e nem do culto a Deus. Amém.